Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Curadares era virtuoso. E muitos outros pouco conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os outros complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Esse texto da virtude é interessante. Estamos concluindo aí a leitura também do livro A Gênese. E é interessante essa questão da integração, a questão do ser religioso, do Espiritismo vir como o Consolador prometido, que consta lá em João, que o Cristo fala que voltará. Mas ele não voltará, ele vai mandar um Consolador. E tem vários trechos que lá o Kardec coloca no livro A Gênese, exatamente dele falando que chegarão os tempos em que irmãos e irmãs verão espíritos, se comunicarão, verão fenômenos, e vai trazendo essa noção do Consolador que está lá em João. E o próprio Kardec fala, que haverá um dia a convergência de todas as religiões em uma religião.
uma que seja aberta, uma que não seja excludente. E a gente vê que essa religião seria, para a lógica deles naquele momento, se mantivesse nos mesmos parâmetros de abertura, de compaixão, de compreensão, seria o Espiritismo. De novo, se ele não se institucionalizasse, se ele não se tornasse algo orgânico, se ele não se tornasse algo dogmático, ou seja, se ele, Espiritismo, continuasse sendo esse misto que envolve filosofia, que é a busca da sabedoria, um caminho, o amor à sabedoria, ciência, de questionar as coisas, de tentar achar e ter uma fé raciocinada, e religião, não no sentido organizacional, de ter uma estrutura central, das pessoas que participam serem como profissionais do Espiritismo, mas no sentido de ser uma religião, de ser algo que representa um ré de religião, quer dizer, de novo, ligar-se, religar-se, ou seja, fazer o papel de apresentar para as pessoas uma reflexão, a possibilidade de uma reflexão que as põe novamente em contato com Deus, com o Criador, com o universo. É o que consta lá no último capítulo do livro, a Gênese. Todas as coisas são interligadas, todo o universo é interligado, todas as pessoas são interligadas. Nós temos programações de vida carnal para evolução espiritual, que vão depender do nosso livre-arbítrio, não são destinos. Por quê? Porque a depender da nossa evolução e das nossas escolhas, a gente pode mudar. Essa é a parte mutável. Mas o todo tem regras que são leis naturais e físicas. O próprio surgimento do Espiritismo foi um esforço para demonstrar que tudo o que acontece é natural. Havia várias entidades que trabalhavam com o sobrenatural, com o transcendental, com os milagres, e os espíritos vão comunicando, por exemplo, que milagres não existem. Eles vão dizer que são situações que acontecem dentro de leis naturais, porque a ideia de milagre é algo que foge do natural. Mas são leis naturais que grande parte delas hoje nós não entendemos. Muitas a ciência já foi explicando, outras nem a ciência ainda consegue explicar, mas tem explicação. Não é porque seja um milagre. Assim como outras entidades trabalhavam com conhecimentos que eles tinham como ocultos, porque se entendia que não dava para ficar passando as grandes verdades universais para todo mundo, era algo oculto, esotérico, com S, escondido. Por quê? Porque só poderia ser revelado às pessoas que aquele grupo entendesse que tinham um potencial intelectual capaz de bem utilizar essas verdades. Ou seja, pessoas que, pela iniciação delas, pela sabedoria delas, elas seriam virtuosas e poderiam receber os grandes conhecimentos da humanidade. E o Espiritismo, para quem tem acompanhado essas nossas últimas falas do ano passado para cá, a gente trouxe uma parte dos grandes textos, dos Vedas, dos orientais, textos que em regra eram vistos como coisas ocultas. E a gente diz, não, o Espiritismo, quando a gente começa a ler esses textos, e ler os textos da doutrina espírita, nós vemos que há um diálogo muito forte. O Espiritismo diz para qualquer um que queira ver, não precisa ser negado, iniciado, e nem as pessoas virtuosas serem escolhidas, já que o evangelho de hoje é a virtude.
o Espiritismo populariza os conhecimentos que antes eram tidos como ocultos, como transcendentais, e demonstra com o amadurecimento que tudo é natural, que Deus não faria milagres, porque milagre é algo que subverte a ordem natural, e Deus criou as leis naturais. E a explicação é bem simples, como a gente estava lendo e procurando um diálogo entre as fontes. Por isso que o Espiritismo, na sua feição religiosa, mas não ortodoxa, que eles chamam orto é direito, né? Dizer que ele tem a verdade, mas ele escuta, ele permite a convergência, ele recomenda que a gente leia, estude, trabalhe e se esforce no bem, que a gente leia várias coisas, que a gente pense, reflita, medite, conheça, e veja que dentro do Espiritismo ele consegue ter todas essas perspectivas dentro dele, sem se guiar nenhuma, sem se impor a ninguém. O Espiritismo não procura culpados, faz com que as pessoas se autoconheçam e reflitam e achem as suas responsabilidades e as assumam, porque é uma lei que, quando você vai ler nos textos orientais, vai falar do karma e do dharma. A lei, quem irrompe uma lei cria um karma, quem irrompe o dharma cria um karma, e vai ter que assumir a responsabilidade. Veja as leis naturais, os diálogos, lá no Seichonoye, o Masaharu Taniguchi tem um livrinho e tem uma das minhas orações interessantíssima. Olha o que é uma lei. Ele diz: perceba, com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo, com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, nós nos desviamos do Dharma, usar uma mistura aqui de linguagem, do caminho das leis naturais. Nós não aceitamos os desígnios de Deus, a providência, não usamos nosso livre-arbítrio para enxergarmos o amor e a felicidade nas nossas próprias vidas. A gente fica só se comparando e procurando alegria, felicidade e amor na vida dos outros, ou com a troca de pessoas, troca de relações, fugas geográficas, fugas de trabalho. E a partir do momento que a gente se desvia do caminho, foge da lei natural, a insatisfação vai gerar sofrimento. Mudança de caminho. Quando a gente muda todo um caminho que está interligado com o universo, haverá uma força que vai sempre tentar nos puxar para o caminho de volta, como aquele filho rebelde que brigou com o pai e um dia volta para casa. A lei natural do pai e do filho, o filho recebe o pai. Lembra do programa As Portas da Esperança? E a lei natural que fez aquele filho voltar, ela era tão forte, tão natural, que ele se revoltou, andou o mundo todinho, mas nunca esqueceu de casa. Isso é uma lei natural. Lá o Taniguchi, ele fala nas minhas orações que uma célula do corpo, quando a gente começa a desviar todo o nosso caminho, nosso pensamento, a gente começa a fazer com que os nossos pensamentos, a nossa mente, que era para servir ao nosso espírito, passe a ser a comandante do espírito, como a gente deixa de procurar trabalho e dinheiro para sobreviver e passa a viver submetida ao trabalho e ao dinheiro e aos relacionamentos doentios. Uma coisa que era para ser bem utilizada e usada por nós naturalmente, passa a nos usar. A gente deixa de viver a vida e passa a ser vivido pela vida, fumado, se acabando como um cigarro. E é lógico que essas impressões psíquicas, espirituais, vão se aproximar do que o Espiritismo conhece como perispírito, que é o que dá a aura da gente, a forma espiritual, parte mais próxima do espírito com a matéria, que vai ligar o corpo físico, e ele adoece. São as doenças psicossomáticas.
vira um pensamento distorcido, se aproxima e a gente adoece de verdade fisicamente. Quando a gente adoece fisicamente, foi o que aconteceu. As células, o funcionamento do corpo, os átomos, tudo isso que estava em um giro normal, ele passa a girar, vibrar de forma anormal. O que vai acontecer com as células? Elas vão adoecer por mau funcionamento. É como o carro, bom transporte, mas sabe que a cada 3, 5 mil quilômetros, 10, 15, a depender do óleo, tem que trocar o óleo, porque ele funciona numa rotação de alta velocidade e alta temperatura. O líquido se esvai e tem que ser trocado e recomposto. Na hora que a gente começar a utilizar, esquece da regulagem, o carro começa a desregular, peças metálicas começam a ser corroídas, aí bate o motor, o carro adoece. Assim, os pensamentos distorcidos, o desvirtuamento da lei natural, que é para fazer com que a mente nos sirva, o ego nos sirva, os pensamentos estejam a nosso favor, aceitando que a vida é como um rio e está integrada em todas as coisas do universo. A gente começa a se desvirtuar. O que acontece conosco? A gente vai, sente uma força querendo fazer a gente voltar, e o nosso ego faz a gente teimar, e a gente vira uma vida de luta, ao invés de ser uma vida de resignação, de aceitação, de gratidão, em que a gente possa dizer: entrego, confio, aceito e agradeço. A gente não consegue. A insatisfação em todas as coisas, a comparação, a vida boa é a do outro, a vida boa é a que eu vejo na televisão. Criamos expressões como rotina como algo ruim. Achamos enfadonho um domingo, há uma programação com a família, nós chamamos de falsidade. Começa o desvirtuamento. O que é que esse pensamento desvirtuado vai fazer? Tudo que nós alimentamos cresce, ele vai crescer, vai virar de um mero pensamento em uma obsessão, depois atitudes compulsivas, depois isolamento, depressão, morte, adoecimento e morte. E o Masaharu Taniguchi, ele diz, é lógico, eu tenho que perceber que eu desvirtuei o meu funcionamento, eu fugi das leis de funcionamento natural, comecei isso com as minhas insatisfações, que vieram da minha ignorância, que é a minha incompreensão sobre as coisas, ou pior, a minha compreensão equivocada e ativa sobre a natureza das coisas. Comecei a ficar desvirtuado, como é que a gente chama aqui no Ceará? Doido. Começa bem de pouquinho, porque todo caminho de 1000 passos começa pelo primeiro, uma escada de 100 degraus começa pelo primeiro, a loucura começa de pouco, o uso das drogas começa com um trago, o alcoolismo começa com um pouquinho também, mas ele toma conta, porque nós somos compulsivos, porque desvirtuamos a lei natural, porque nos falta conhecimento, temos embrutecimento, somos espíritos imperfeitos, entendemos errado e ficamos comparando tudo com a nossa compreensão errada. De novo, o pensamento desvirtua, depois o funcionamento do corpo desvirtua, está faltando manutenção, ajuste. É isso que o Espiritismo dá, no aspecto filosófico, no aspecto religioso, no aspecto científico, regulagem, compreensão, é a boa fonte, são os bons fluidos, as boas energias, que só podem partir de nós mesmos, que temos dentro de nós o fluido cósmico universal, é dele que nós viemos, temos faíscas de Deus, mas nós desvirtuamos para achar que somos o próprio Deus. E aí, de novo, como diz lá o Seicho Noye, uma célula
desvirtua o seu funcionamento e gera no corpo uma coisa chamada doença. E a doença, não precisa entender que isso é um milagre, não é um milagre. Basta voltar e reorganizar e regular os pensamentos, as energias, que esse novo formato reorganizado vai reorganizar o quê? O corpo. Não só entra a desorganização, entra também a organização. Então a célula, que quando nós desvirtuamos o pensamento, aí, virtude, desvirtuamos, virtude de termos gratidão, virtude de termos de dar oportunidade de entender as coisas, entender o povo, as pessoas, ou amarmos ou termos compaixão, mas não sermos esses que só enxotam as coisas, porque nós temos que estar em conjunto. Aí ele diz: organize o pensamento, que o funcionamento do corpo vai se reorganizar. A Cleide deve lembrar desse livrinho, Minhas Orações. Eu passei para a Cleide na época que ela teve o primeiro diagnóstico, né? Prévio diagnóstico de CA, 2010. Livro fantástico, Seiichi Onoye, Minhas Orações. E ele diz isso: olha, você adoeceu porque você feriu uma lei natural, começou a ter pensamentos desvirtuados, aquilo chegou ao corpo, as células começaram a funcionar de forma errada, você não trouxe mais regulagem, começou a andar, óleo baixo, óleo ruim, motor batido. Às vezes tem solução, às vezes tem que trocar o motor, e trocar o motor aqui é mudar de capa, é outra vida. Mas é a mesma coisa, alinhe-se, ajuda-te que o céu te ajudará, alinhe-se que você trouxe a doença, de novo, você só entra pelo cano, por um buraco, não é isso? Para sair do cano só pode sair por um buraco que está no cano. A solução do problema está no problema, mas a gente quer afastar o problema. Quem entrou pelo cano só pode sair pelo cano. A doença que entrou pelo desvirtuamento espiritual só vai poder sair pelo realinhamento espiritual. E é isso, vem para a fluidoterapia aqui, por exemplo, e outras terapias, mas a primordial terapia é a troca dos fluidos, que parte de um livre-arbítrio, uma escolha de cada um em buscar um caminho diferente, em aceitar a impermanência das coisas da matéria, em aceitar que tudo passa, e é isso que é virtude. Porque na hora que a gente começa a aceitar isso, aceita que tem um princípio mental aí, Hermes Trismegisto, que não existe acaso, que as coisas estão interligadas em todo o universo, as nebulosas estão interligadas, como diz o Kardec lá na Gênesis. Lá naquele filme Efeito Borboleta, uma borboleta bate asas aqui, pode gerar tempestades lá no outro lado do mundo, no Japão. É isso, nós somos elementos fundamentais na criação. É necessário que nós nos alinhemos para que o mundo se alinhe, ou alinhe. Não adianta ficar dizendo que a culpa é do mundo, temos que assumir a nossa responsabilidade, não culpa. Culpa só vai levar à autopiedade ou à autodestruição. Responsabilidade leva ao trabalho, à reparação. Espíritas, os espíritos não nos falam de culpa, eles nos falam de responsabilidade. Então, pensamento desvirtuado, depois vira pensamento obsessivo, vai gerar ação compulsiva, vai gerar adoecimento físico, pelo desvirtuamento do funcionamento do corpo. Rompeu-se uma lei natural, rompeu-se o Dharma, gerou um karma. Começar a ajeitar, ajusta o pensamento, reduz a obsessão, reduz ou deixa a compulsão, vai ficando bom, e as células vão voltando a funcionar normalmente. Como é o nome disso? Cura.
não é milagre, é uma lei natural. Desvirtuou a lei natural, desvirtua várias coisas. Voltou à lei natural, volta a várias coisas. Isso é o que o Espiritismo chama de fé raciocinada. É uma fé que exige, que impõe a participação da pessoa. Não entrega. Então, eis o momento da transformação, Páscoa, da mudança. Mas a mudança maior é a mudança do pensamento. Aí é a virtude. É trabalhar-se, não conforme os outros acham que se deve trabalhar, mas trabalhar-se buscando uma religação, já que nós estamos distantes, para que a gente mantenha uma ligação constante com Deus. Por que religar? Porque a gente está desligado, porque a gente está anestesiado, porque a gente está distante. O que a religião faz? Nos religa. E depois, qual é o nosso papel? Manter-nos ligados, atentos, conscientes, compreensivos. Aí é a virtude. Mas não tem virtude sem participação nossa. Como ele diz aqui, ó, a virtude em seu mais alto grau comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom. Bom para quem? Todo o texto é esse. Se é religião, é religar-se, é ser bom, é seguir as leis naturais. Quando eu sigo as leis naturais, eu estou seguindo a quem? A Deus. Olha a passagem do Cristo, sentado no monte, diz: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Ele estava parado ali, quase dizendo igual a Paulo, que veio tempos depois: Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou sentindo o que vai acontecer. Pode ser outra coisa, não? Deus manda a resposta. Chegaram os soldados. Pedro saca de uma espada e corta a orelha do soldado. Ele percebeu, ele foi para o monte orar para se religar. Ser religioso não precisa de uma religião. A gente precisa ser religioso. Está religado. Porque a gente tende a se desligar, se religa. Ele foi lá. Quando ele viu qual era a mensagem de Deus, os soldados chegaram. Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado. O que ele diz? Guarda a tua espada, porque quem vive pela espada também vai morrer pela espada. É chegado o dia. O que ele entendeu? Que Deus, na religação dele, nessa conversa dele com Deus, Deus não quis a primeira parte da oração. Qual era? Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Ele percebeu que a vontade de Deus era que ele fosse realmente entregue. E ele foi. Com resignação. Passou por tudo que tinha de passar. Tudo. E na hora extrema, ele diz: Deus, meu Deus. Não tem essa? Mas em outro momento, porque nessa parte aí ele estava, provavelmente, recitando o Salmo 23, que é o 23, que era uma passagem, uns 600 anos antes, descrevendo toda a paixão de Cristo.
Ele estava cantando um salmo. Quem for olhar na Bíblia, está lá entre aspas, em 3 pontinhos, é um salmo. Mas aí depois que ele termina de cantar, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Compaixão, percepção de que as pessoas não são más, antes de tudo elas são ignorantes, ou porque não conhecem, não tem evolução para conhecer, ou porque entendem de forma errada. Por isso que ele é compaixão, por isso que ele vê em cada um de nós anjos, seres virtuosos, porque nós não somos maus, mas nós somos ignorantes. Mas que pela passagem que ele passou, todos nós vamos nos transformar. Porque cada desvirtuamento da lei natural imporá um retorno, e o retorno é doloroso. Por isso que a dor é necessária. Por quê? Dor e religião são necessárias. Religiosidade, aliás. Porque nós vivemos com o nosso ego fugindo, deixando de assumir as nossas responsabilidades. Aí lá vem a dor e vai nos levar a uma religiosidade. Quer dizer que a gente tem que, para voltar ao caminho, a gente tem que achar Deus, um poder superior a nós mesmos. E só com esse poder a gente pode voltar, realinhar as células, ficar curado, curar, receber energias, doar energias. Olha o reiki, os passos, partes do fluido que nos mantém ligados, vivos. A virtude, ser bom. Bom para quem? Para Deus. Paulo, lá na frente: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servo de homens. Somos servos de quem? De Deus. Ser bom, caridoso, laborioso. Labor é trabalho, não é de ser trabalhoso, não, é ajudar os outros, não ser preguiçoso. Mas tudo isso vai impor compreensão, autoconhecimento, vencer a ignorância. É por isso que o Emmanuel olhou para o Chico e disse o quê? Estuda. Depois trabalha, depois se esforça no bem. É por isso que o Buda dizia para os discípulos dele: faz o bem e te afasta do mal. Segue o reto caminho. Reto pensar, reto agir, 8 situações. Ele é moderado, o homem virtuoso, modesto. Por que ele é moderado? Porque ele percebe que antes de tudo ele é um homem. Ele é um espírito imperfeito. Ele cai, mas a religião vai de novo ajudar ele a se religar. Não a religião, de novo, o erro, a religiosidade dele é o espírito de querer sempre retornar para o Pai. O bom filho a casa torna. É assim, toda vez que cai, não se sinta culpado, assuma a responsabilidade, faça a reparação e volte para o caminho certo. E ele vai ser moderado porque ele percebe que ele é um homem. E que o exemplo mais perfeito que veio aqui, não em provas e expiações, mas veio em missão, foi Jesus. E ainda assim, Jesus, quando alguém disse bom mestre, o que a gente conhece de mais virtuoso, ele disse: bom é Deus,
Jesus Cristo. Bom mestre, ele disse, bom é Deus. Isso é ser moderado. Aí, ó, pensa no Cristo, bom. Há um filho desse, o pai manda uma coisa que vai gerar nele dor, ele diz, pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. E a partir do momento em que ele entende a vontade do pai, ele não fica mais insatisfeito, nem fica revoltado, ele é bom. E ainda assim um homem desse diz, bom é Deus. Laborioso, largou tudo e saiu pregando a vida até o final, querendo mostrar para as pessoas que elas deviam vencer a ignorância. Grande parte das pessoas não lia, então ele falava. Moderado, falamos há pouco, modesto, olha aí, bom é Deus. São qualidades do homem virtuoso. Uma moderação importante. Próprio, também em João, quando Cristo foi, só tem em João isso. Ele foi levado a Herodes, depois ele foi levado a Pilatos. E Pilatos começou a perguntar, querendo usar a lei romana, que não ia dar em morte. Ele perguntava as coisas e o Cristo ficava calado. Ele estava lendo a denúncia para ele. E ele olhou como se fosse desrespeitoso. Ele estava interrogando o Cristo, porque Cristo ficou calado. Aí ele disse, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei dos Judeus? Começou as perguntas. Aí Jesus, calado, em alguns momentos, em alguns evangelhos, diz, tu o dizes, mas ele mesmo não respondia. E aí, tem uma hora que o Pilatos fica zangado, porque ele não se justifica, Jesus, ele não se defende, nem com poderes espirituais que ele tinha, nem conclamando a multidão para materialmente ter um levante, nem usando a inteligência dele para se defender argumentando. Ele não se defende. Por quê? Porque ele se religou com o Pai. Ele foi perguntar ao Pai o que era para fazer e ele entendeu. E ele não se via a Pilatos, ele não se via a Herodes, ele se via era a Deus. Então ele não tem justificação para ninguém. 1000 vezes melhor ser injustiçado, que não gera culpa nenhuma e nos dá virtude, do que injustiçar uma pessoa que seja. Porque aí a gente perdeu. E aí Pilatos olha para ele e diz, tu sabes quem eu sou e o poder que eu tenho, para dizer a ele que ele poderia ou ser absolvido, ou levar uma pisa, que foi a primeira penalidade de Pilatos, ou morrer. Tinham formas muito ruins de morrer. Pedro dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, teve outros que foram queimados no óleo quente, vivo. E aí Pilatos diz, tu sabes quem eu sou e o poder que eu tenho? Aí Jesus, olha aí como é um diálogo, Sérgio. Princípio ditado no Egito Antigo, 2.700 anos mais ou menos antes de Cristo, por Hermes Trismegisto, lá no Caibalion. Princípio da correspondência. Tipo o que acontece no livro Nosso Lar, correspondência. A gente acha parecido, né, o mundo do nosso lar com o mundo da terra. Pilatos disse, sabes quem eu sou e o poder que eu tenho? Jesus respondeu, tudo que está embaixo só está embaixo, que é meu Pai que está em cima,
permitiu o princípio da correspondência. Percebendo que há um diálogo entre as existências, que não existe acaso, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de uma pessoa, ou seja, para ser virtuoso, tem que vencer a ignorância, porque não adianta ficar lutando, negando quem a gente é. Nós somos homens e mulheres que têm defeitos, nós não podemos negar quem nós somos. E não negar não quer dizer alimentar, negar é que alimenta, mas a gente acolhe, reconhece, mas a partir do momento que a gente não nega, e que a gente quer entender e se entender, a gente começa a desenvolver uma coisa chamada autoconhecimento. Quando a gente começa a se conhecer, aí a gente vai começar a se autocompreender. E quando a gente se compreender, a gente vai ver que a gente não é forte como a gente aparenta, que a gente não é Deus, que a gente é fraco e cai e tem defeito, mas quando a gente entende a natureza dos nossos defeitos, esses defeitos se transformam. Pensem hoje durante a mediúnica, e agora alguém já deve estar pensando, quantas coisas que alguém aqui, talvez vocês todos, pensem em algo que vocês deixaram de fazer, que antes, sei lá, 10, 20 anos era a coisa mais importante do mundo, e vocês mudaram o modo de pensar, e aquilo hoje é irrelevante. Quem tem alguma lembrança disso? De algo que há 10 anos era, você não poderia viver sem, e hoje é algo indiferente. Quem já tem alguma situação que lembra? O que foi que mudou? Você chamou de maturidade, foi a sua ignorância. Você compreendeu de modo diferente, viu que aquilo ali não te fazia falta, o que fazia falta era outra coisa. Então, o que vai gerar o homem virtuoso, primeiro, é a religiosidade, ele compreender que ele serve a Deus, para ele não ficar querendo agradar os outros, porque cada um tem uma opinião diferente. Mas ele ter essa sinceridade, buscar valores interessantes para ele refletir, para ele se entender. Na hora que ele se entender, ele entende o outro. Quando ele diz se entender os problemas dele, que ele entende dentro do próprio problema, vão se tornar soluções. E só estão mais fortes porque ele está negando, e negar é fortalecer. E aí vem a virtude. Mas não dá para ser virtuoso sem autoconhecimento, sem resignação. O autoconhecimento vai levar a isso. Sem entender que tudo é interligado, que o universo todo está interligado, que não existe mais rico, mais pobre, mais feio, mais bonito, mais velho, mais novo. E que esse modo de pensar as coisas assim é carência nossa, é codependência. A mulher é linda, mas ela acha que para ser bonita tem que estar com um cara com um carro tal, uma roupa tal, que seja da família tal, para que ela, onde ela anda, seja aplaudida. E ela diz que é livre quando ela é escrava da opinião do outro. Ela não tem virtude, porque é escrava da matéria. Mas se servisse a Deus, se tivesse esse processo de religiosidade, de buscar sempre o caminho, de dizer, ser bom e dizer, como disse Paulo, Pai, Senhor, o que queres que eu faça? E faça. Vai ter plenitude, vai ser naturalmente bom, vai ser bom, laborioso, moderado, modesto, sem nem perceber que é, como quando a gente respira. Você me perguntar quantas respirações eu fiz durante o dia, eu não vou saber, e eu não poderia viver nem um minuto, talvez nem 3, sem respirar. Mas é indiferente. Por quê? Porque está dentro de um processo natural.
mas temos que nos compreender. Compreender nossa impotência frente às emoções, a nossa codependência. Importante esse tema hoje, tem grupos. Lê sobre a codependência, tem os codependentes anônimos, neuróticos anônimos, dificuldade com o relacionamento na codependência, dificuldade com as emoções na neurose. Dificilmente nós não vamos nos encontrar nos dois, não digo nem um e no outro, encontra nos dois. E esse tipo de coisa tira as nossas virtudes, faz a gente deixar de servir a Deus para servir aos homens, ao dinheiro, à beleza. Ao invés de vivermos coisas permanentes, vivemos querendo preencher o nosso vazio espiritual com coisas materiais que não se misturam e que são passageiras. Aí, o homem virtuoso pode pegar o texto e voltar. A discussão central é essa: você serve a quem? A Deus ou aos homens? E não servir aos homens quer dizer que você tem que tratá-los com indiferença. Diz, não, isso é soberba, isso é orgulho. É você procurar servir a Deus, saber o que é que são os valores espirituais e ter aceitação. Por isso que eu tenho gostado muito, para encerrar, da oração da serenidade. Porque a primeira coisa é a humildade, no sentido de que Deus conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu tenho que viver e deixar de viver, eu não posso viver a vida do outro. Coragem para que eu possa modificar as que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Partindo daí, eu acho que a gente consegue ter compreensão, vence a ignorância. É um exercício constante, a cada 24 horas, e aí a gente começa a ser virtuoso de verdade, e não virtuoso para os olhos dos outros. Muita paz, muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para